Que do caralho, velho. Que do caralho é o futebol. Análise tática de Espanha 0, Marrocos também 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O jogo começa hoje e o primeiro tempo é um resumo do que foi o jogo inteiro, quase, né? Dá pra se dizer. Porque teve mudanças do primeiro tempo em relação ao resto do jogo. O primeiro tempo foi um jogo que a Espanha teve total posse de bola, 90% de posse de bola, toca e bate e volta no sistema defensivo do Marrocos, que foi muito bem no jogo. Só que no primeiro tempo, o Marrocos também ousa tentar atacar, né? No segundo, na prorrogação e resto, o Marrocos só se defende. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo tivemos um jogo, eu acho, né? Um jogo bom, até para se dizer, mesmo com a dificuldade, né? A Espanha entra no jogo num 4-3-3, mesma forma que ele vem jogando, um time que se defende da seguinte forma: no momento defensivo, o Gavi é o cara que centraliza aqui para marcar lá na frente junto com os três atacantes, né? O Ferran pela direita, o Olmo pela esquerda e o Asensio lá na frente. Enquanto o Pedri desce aqui junto com o Busquets para formar aqui um 4-2-3-1, e esse é o time defensivo da Espanha. Com a bola, que aí foi o que mais aconteceu durante o jogo inteiro, 90% da posse de bola, né? O Busquets é o primeiro volante que busca a bola, o Gavi abre pela direita, Ferran lá na ponta, Olmo na outra ponta, e aí aqui tem o Pedri, a movimentação do Pedri, que é o detalhe do time da Espanha. A Espanha sempre sai jogando com o Pedri, então o Pedri é o cara que troca de posição com o Alba, e o Alba troca de posição com o Olmo, ou seja, a gente tem três mudanças de posição aqui entre Olmo, Pedri e o Alba, né? O Pedri sai do meio campo pela esquerda para ser um lateral esquerdo na saída de bola. O Alba sobe para ser um ponta pela esquerda na saída de bola. E o Olmo desce para fazer a posição do Pedri, especificamente. Então tem essa mudança aqui de posição entre esses três jogadores durante o jogo da Espanha, né? Então com o Pedri saindo como lateral, o jogo da Espanha é todo pela esquerda, Passa 20 minutos assim de primeiro tempo em que a Espanha bate e volta e nada acontece com esse jogo pela esquerda. O Gavi também começa a descer. Então o Gavi começa a trocar de posição com o Llorente. O Llorente passa a ser meia e o Gavi é o cara que busca a bola pela direita. Então a gente tem Pedri e Gavi na saída de bola da Espanha. E a Espanha começa a alternar a saída de bola pela direita e pela esquerda. E mais pra frente a gente vai falar sobre mudanças que teve na Espanha também. Porque agora vamos falar do que aconteceu no Marrocos. O Marrocos, ele entra no jogo num 4-1-4-1 e se defende dessa forma quase que o jogo inteiro, né? Só que nas poucas vezes que o Marrocos foi para cima, foi para o ataque, né? Isso aconteceu só no primeiro tempo, em assim, tentar criar, né? Não só contra-ataques, só no primeiro tempo isso aconteceu. O Marrocos ataca da seguinte forma: o Ziyech naturalmente sobe pela direita, o Boufal, né? Jogador aí do Rangers, muito bom jogador, tá? Foi um dos melhores em campo, tá? Sobe pela esquerda. E aqui a gente tem uma seguinte situação: em alguns momentos em que a Espanha marcava pressão lá em cima, no primeiro tempo, o Marrocos saía com a posse de bola da seguinte forma: o Amrabat, jogador da Fiorentina, né, ele desce nos dois zagueiros, no meio dos dois zagueiros, tanto aqui o Aguerd, jogador do West Ham, da Inglaterra, e o do Saiz, jogador aí do Besiktas, que jogava também na Inglaterra, no Wolverhampton, né? Então ele abria aqui para fazer uma saída de três zagueiros, sendo ele aqui o jogador que sai com a bola, o Amrabat da Fiorentina. E aí com a chegada dele, com a descida dele, os dois laterais, tanto aqui o Mazraoui, do Bayern de Munique, quanto o Hakimi, né, do PSG, sobem para formar então um 3-4-3. E esse é o time ofensivo nas poucas vezes que o Marrocos foi ofensivo no primeiro tempo, né? E aí, defensivamente, volta o Amrabat, volta os dois zagueiros, volta os dois alas e volta também os dois pontas aqui, Ziyech e Coufal. E esse é o time 4-1-4-1 do Marrocos. O primeiro tempo então começa dessa forma, a Espanha tocando a bola, ineficiente, o Marrocos se defendendo muito bem e nada acontecendo no jogo, né? Dá até para se dizer que foi um jogo equilibrado, né? Porque nas duas propostas de jogo, a Marrocos até talvez tenha sido melhor do que a Espanha. Até que aos 25 do primeiro tempo vem a primeira e única chance da Espanha no primeiro tempo, que foi do Asensio, né? Um chute ali meio sem ângulo, a bola bate na rede pelo lado de fora e vai para fora. Aí, aqui até o fim do primeiro tempo, só Marrocos cria duas chances de gol. A Espanha não tem mais nada, não cria mais nada. A Espanha tem a bola, mas o Marrocos cria duas chances de gol até o fim. Uma ali do Mazraoui, lateral aqui do Bayern de Munique, ele chuta de longe ali, o Simon faz a defesa em dois tempos. E a outra no fim do primeiro tempo, que é uma cabeçada do Aguerd, zagueiro aqui do West Ham, né? Uma cabeçada para fora num cruzamento, né? Então o Marrocos foi mais perigoso até que a Espanha. E um detalhe é que lá para os 30 minutos do primeiro tempo, tem uma movimentação diferente da Espanha.
Já que durante 30 minutos nada dava certo, o que acontece? A Espanha faz uma troca de posição entre o Gavi e o Pedri. Pedri e Gavi, né? No caso aqui o Llorente volta para a lateral e o Gavi sobe. O Pedri também volta para cá, o Alba volta para cá e o Olmo volta para cá. Nesse movimento, o Pedri sai da esquerda e vai lá para a direita. E o Gavi vem aqui para o meio, fazendo a posição do Pedri. Só que, quando o Gavi está aqui na esquerda, ele não troca de posição com Alba e com Olmo. Então fica Alba, Olmo e Gavi, né? Pelo lado do Pedri aqui ele troca. Ele troca de posição com o Llorente mais uma vez, como o Gavi fazia, e o Llorente sobe. Então fica Pedri, Llorente e Gavi. E esse é o time ofensivo da Espanha a partir dos 30 do primeiro tempo, né? E aí, naturalmente, com o Pedri pela direita, a Espanha começa só a jogar pela direita. E aí o time começa jogando por aqui e vai lentamente vindo para a esquerda para tentar jogar com o Gavi, né? Esse é o jogo da Espanha hoje no jogo inteiro, basicamente. Então o primeiro tempo acaba dessa forma, com o Pedri aqui de lateral direito, né, na saída de bola. O segundo tempo também começa dessa forma, com o Pedri saindo de lateral direito, trocando de posição com o Llorente. E nada muda. A Espanha propõe no jogo. Aliás, muda sim, porque a Espanha propõe o jogo e não consegue ser muito eficiente, só que o Marrocos, ele só se defende a partir de agora, ele não tem mais a parte ofensiva, né? Ele só tem contra-ataques, que no segundo tempo são inexistentes, vão acontecer só na prorrogação, né? Então no segundo tempo, a Espanha até consegue algumas chances de gol ali. No início, o Olmo tem aquele chutaço ali de fora da área, meio que diagonal assim, ao gol, e o Bono faz a defesa, o goleiro, né? Foi o melhor em campo, e talvez o Bono pelas pênaltis que ele pegou. Aí aos 17 minutos do segundo tempo começam as mudanças. A Espanha faz 2 mudanças, sai o Asensio para a entrada do Morata, do Atlético de Madrid. E sai também o Gavi, que nesse momento estava aqui na esquerda, né, para a entrada do Soler, jogador do PSG, né, da França. O Soler entra na posição que o Llorente estava fazendo, como meia pela direita. O Pedri volta para a esquerda e o Llorente volta aqui para a lateral. Então esse é o time da Espanha a partir de agora, com o Soler aqui e o Pedri aqui pela esquerda. Aos 20 minutos, mudança no Marrocos. Sai aqui o Boufal, jogador do Angers da França, que é o último colocado da França, e esse cara joga demais, tá? Esse cara aqui, ele brincou com o Llorente hoje na marcação. Cara, jogou demais esse cara aqui na parte ofensiva. Nas poucas vezes que ele foi pra cima do Llorente, ele ganhou todas. Ele deu um drible no Llorente, cara. Olha aí se você puder ver. Que drible espetacular que ele deu. Deu até vergonha pelo Llorente, né? Sinceramente. Jogou demais esse cara aqui. Ele foi substituído para entrada do Abidé, aquele jogador que era do Barcelona, né? E tá hoje no Osasuna, o Abidé aí. E aí, segue o jogo, aos 30 minutos, nada acontecendo no jogo, a Espanha tocando bola, né? Vem mudança na Espanha. Sai aqui agora o Ferran Torres para a entrada do Nico Williams, do Atlético Bilbao. E ele entra bem, o Nico Williams entra bem no jogo, entra aparecendo, indo para cima, fazendo bons cruzamentos, indo pro individual. E ele é o cara que cria a chance do Morata ali, que ele acaba chutando meio sem ângulo, a bola vai para a lateral, né? Mas foi uma chance aí da Espanha aos 36. Aos 37, mudança no Marrocos. 3 mudanças no Marrocos, mas nenhuma mudança tática, né? Sai o Mazraoui, do Bayern de Munique, para a entrada do Alá, jogador que joga no Marrocos. Sai também o El Nessiri, jogador do Sevilha, né, centroavante, para a entrada do Khedira, o Khedira, né, que obviamente não é o cara da Alemanha. E esse cara aqui, se o Marrocos não tivesse se classificado hoje, os caras iam matar ele pelos gols que ele perdeu na prorrogação. A gente vai falar sobre isso, né? E ele joga no Bari, o time da segunda divisão da Itália, e ficou bem claro por que ele joga na segunda divisão da Itália, né? E a outra substituição foi a saída aqui do Amalá, jogador aqui do Standard Liège, né? E ele sai para a entrada do Sabiri, jogador do Sampdoria da Itália. Aos 39, nada acontecendo no jogo, mais uma mudança no Marrocos. Sai aqui o zagueiro, Aguerd, jogador do West Ham, foi bem no jogo, para a entrada do El Yamik, jogador aí do Valladolid, time do Ronaldo, né? E aí, nada acontecendo no jogo, até que ao último lance do segundo tempo, é uma chance do Olmo ali, né? Uma falta que ele cobra, a bola passa por todo mundo ali e o Bono faz a defesa, e assim termina o tempo regulamentar, né? 90 minutos. A Espanha teve 4 chances de gol contra 2 do Marrocos e 0-0 no placar. A prorrogação começa da seguinte forma. Primeiro tempo é a mesma coisa. A Espanha tocando bola, o Marrocos se defendendo, totalmente cansada, nada acontecendo no jogo, né? Aos 7 minutos a Espanha faz uma mudança, 2 mudanças. Sai o Alba para a entrada do Baldé, jogador do Barcelona, e sai também o Olmo para a entrada do Ansu Fati, também do Barcelona. E aí no fim do primeiro tempo vem a primeira chance clara perdida pelo tal do Khedira, né? Que ele tem um contra-ataque ali que o Onari, esse meia aqui, que jogou demais também, tá? Dá o passe para ele entra na área cara a cara com o Simon e chuta em cima do Simon, perde a chance de fazer 1-0 aos 13 do primeiro tempo da prorrogação. Termina sempre o primeiro tempo. Segundo tempo,
nada muda. Mesma coisa, Espanha tocando a bola, não, totalmente ineficiente, marcação, o Marrocos se defendendo muito bem. E aí o próprio Khedira tem ali a segunda chance dele no jogo, que dessa vez é um contra-ataque que ele puxa, corre em direção ao gol, em vez de chutar, ele se enrola com a bola ali, tenta tocar, tenta driblar, se perde a bola, em vez de chutar, seria uma chance de gol do Marrocos, né? Aí aos 13 minutos, mudança na Espanha, saiu o Nico Williams, que tinha entrado bem no segundo tempo, não sei por que ele saiu, para a entrada do Sarabia, jogador do PSG, né? E aos 14 minutos, pelo Marrocos, vai mais uma mudança também. E agora mudança tática do time ao último lance do segundo tempo da prorrogação já. Sai aqui o Onari, que eu falei, puta de um jogador, jogou demais, tá? Jogador do Angers da França também, lanterna do campeonato, joga no Angers junto com o ponta aqui, o Boufal, né? Esses dois aqui, bons jogadores do Angers, né? Sai ele para a entrada de um zagueiro, o Benon. Esse Benon entra como um zagueiro, no meio dos três zagueiros, e aí forma aqui uma linha de 5-4-1. Esse é o time do Marrocos aqui, a partir dos 15 do segundo tempo da prorrogação, já no último lance. E aí no último lance da prorrogação, aos 17, né, 2 minutos de acréscimo da prorrogação, o Sarabia, que tinha entrado aqui pela direita, né, bota uma bola na trave, né, recebe um cruzamento, bate primeiro, a bola bate na trave, e aí termina o jogo dessa forma. Vamos para os pênaltis. Nos pênaltis, a Espanha perde as 3 primeiras batidas, as 3 primeiras. O Sarabia bate e chuta na trave, o Soler bate e o Bono, o goleiro, faz a defesa, e o Busquets bate e o Bono também faz a defesa. 3 erros aí da Espanha seguidos. Pelo Marrocos, o Sabiri, jogador aqui do Sampdoria, bate e faz. Depois o Ziyech bate e faz. Depois o zagueiro que entrou aqui, o Benon, entrou no finalzinho, bate e erra, né? O Simon faz a defesa. E o Hakimi bate a última ali, uma cavadinha para matar o jogo e termina assim 3-0 nos pênaltis para Marrocos, né? O Marrocos está classificado, vai pegar agora Portugal ou então Suíça, que vão jogar agora. O destaque do jogo é o goleiro Bono, sinceramente, né? Pelas defesas que ele fez nos pênaltis, mas eu tenho que falar do sistema defensivo inteiro do Marrocos, todo mundo, velho. Todo mundo, o sistema defensivo jogou, foi uma partidaça, né? O Amrabat, esse cara, o volante aqui, jogou demais, jogador do Fiorentina, né? O Onari aqui também, como eu falei, jogou muita bola. E o Boufal aqui também. Esses 3, para mim, foram os 3 melhores jogadores individualmente. Mas não tem como não falar do coletivo individual, coletivo defensivo do Marrocos, né? Pelo lado da Espanha, cara, eu acho que dá para falar do Pedri. Pedri foi o cara que tentou, pelo menos, né? O Gavi também tentou muito, deu carrinho de cabeça, ele tentou dar jeito dele. Eu acho que o Nico Williams entrou bem também no jogo. Esses 3, para mim, são os únicos aí destaques da Espanha. E agora, se você chegou até aqui, se inscreva no canal para você não perder as próximas análises táticas da Copa do Mundo, do futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo, que você me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!